Glória a Deus, uma alegria poder estar aqui obrigado, irmão, com os irmãos mais uma vez. E o pastor Ronaldo falou como buscar as coisas lá do alto, mas eu acho que o tema é outro, né? É pensar, isso, é como pensar nas coisas que são lá do alto. Eu tenho aqui uma palavra que Deus me deu alguns anos atrás, que fala a respeito da mente, a respeito da santificação da nossa mente. E pensar, né? A grande verdade é que pensar, ele é um modo de vida. É um modo de vida. E esse tema o pastor Ronaldo foi muito feliz, né, em nós abordarmos essa temática, né, da mente. Por quê? Porque aquilo que você pensa determina de que forma você se sente. Isso diz a psicologia. E da maneira como você se sente, você vai agir. Então você pensa, sente, e aí você age, né? Então a mente é um dos aspectos, ou é o aspecto da alma humana que governa todo o corpo, governa a vida das pessoas. Então pensar nas coisas lá do alto vai ser extremamente libertador, extremamente poderoso. Posso ouvir um amém, irmãos? Eu creio que essa mensagem, ela vai transformar a nossa vida. E eu fiquei muito entusiasmado, muito feliz de poder falar novamente sobre esse assunto. Amém, irmãos? Nós já como o pastor Ronaldo falou, a gente já vem há algum tempo ministrando a igreja, né? Deus tem nos dado essa amizade, e o Ronaldo vai lá da nossa comunidade, nos aniversários. O pessoal cobra, vai chamar o Ronaldo, tem que falar para ele cantar, né? E tocar, cantar, enfim, o pessoal gosta muito do Ronaldo lá. E eu tenho vindo aqui algumas vezes. E quem sabe há uns anos atrás, eu creio que bastante anos atrás, eu trouxe uma reflexão em cima desse tema. Amém, irmãos? Então eu creio que vai ser um reforço, algo muito abençoador para a igreja. Amém? Então, pensar nas coisas lá do alto significa uma mente santificada. Amém? Pensar nas coisas lá do alto significa uma mente que foi santificada. Então eu quero falar com você nessa manhã sobre a santificação da mente. Quero ler um texto, Filipenses, capítulo de número 4, versículo de número 8. Ele diz assim: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração, Senhor, sejam agradáveis na tua presença, em nome de Jesus. Queridos, nós cristãos precisamos aprender a usar a nossa mente de forma correta. E nessa porção da palavra de Deus, nós temos a receita espiritual de como utilizar bem a nossa mente. A recomendação bíblica a respeito disso é de que devemos utilizar bem nossa mente de forma que aquilo que é verdadeiro, aquilo que é respeitável, justo, puro, amável, enfim, tudo que é de boa fama deve ocupar a nossa mente. E se assim agirmos, filtrando nossos pensamentos, teremos então uma mente santificada. Porém, a santificação da mente, ela só será possível se nós compreendermos alguns princípios que
que vão nos auxiliar nesse processo de santificação. Primeiro, precisamos refletir um pouco sobre a palavra mente, essa área da nossa alma que governa todo o nosso corpo. Certa feita eu perguntei para uns alunos numa comunidade terapêutica o que era alma, e eles não tinham uma definição a respeito do que era alma. Então eu disse para eles naquela ocasião: a alma é aquilo que você pensa, a alma é aquilo que você sente, a alma é aquilo que você faz. Você é a alma. Amém, irmãos? Então, vamos refletir um pouco a respeito da mente, essa área da nossa alma que governa todo o nosso corpo. E se formos ao dicionário para buscarmos uma definição da palavra mente, nós vamos encontrar potencial intelectual da alma, pensamentos, intelecto e imaginação. A grande verdade é que imaginação e pensamentos são coisas que a nossa mente produz. Ou seja, nossos pensamentos são produtos de nossa imaginação criativa. Quando Deus criou o homem conforme a sua imagem e semelhança, a palavra imagem no original daquele texto vem da mesma palavra imaginar. Imaginar. Crianças fazem cada pergunta, é ou não é verdade, irmãos? Criança faz cada pergunta para a gente que a gente fica apertado, sabe? Um dia meu filho falou assim para mim: pai, o mais novo estava na barriga da mãe ainda, ele falou assim: pai, onde é que eu estava antes de estar na barriga da mãe? Essa é uma pergunta difícil, é ou não é, irmãos? O que eu vou dizer para esse menino agora? O que eu vou falar para esse menino? E eu disse assim: filho, você estava na mente criativa de Deus. Aleluias! Então Deus criou o homem com a capacidade de imaginar, de criar coisas na sua mente. Amém, irmãos? E a Bíblia diz que o visível veio existir a partir do que é invisível. Alguém criou esse púlpito na sua mente. E aqui está ele. O visível veio a existir a partir do invisível. Então Deus, ele criou o homem com essa capacidade. E essa capacidade, ela nos difere dos outros seres criados por Deus. Então, sabe por que eu estou falando tudo isso? Porque pensar é um modo de vida. Amém? É um modo de vida. Existe uma frase que eu extraí de um livro que eu li alguns anos atrás, que ele diz assim: você não é aquilo que você pensa que é, mas aquilo que você pensa, isso você é. Deu um nó aí na cabeça? Deu né? Você não é aquilo que você pensa que é, mas aquilo que você pensa, isso você é. Essa frase está dizendo que eu não sou aquilo, eu muitas vezes não sou aquilo que eu penso que eu sou, mas aquilo que ocupa os meus pensamentos, minuto após minuto, instante após instante, dia após dia, isso é o que realmente eu sou. Amém, irmãos? Então muitas vezes nós pensamos que somos alguma coisa, mas a grande verdade é que nós não somos aquilo que nós pensamos. Por exemplo, eu posso pensar que eu sou um bom cristão, mas o que vai dizer realmente que tipo de cristão eu sou será aquilo que está ocupando a minha mente, minuto após minuto, dia após dia. Amém, irmãos?
E aquilo que está ocupando a nossa mente, minuto após minuto, dia após dia, nós chamamos de hábitos mentais. Amém, irmãos? São hábitos mentais. E, queridos, não são os nossos pensamentos concentrados que vão moldar o nosso caráter, mas sim aquilo que está ocupando os nossos pensamentos diariamente. Vamos trazer mais luz a esse princípio. Para eu preparar essa mensagem, eu precisei usar a minha imaginação e concentrar os meus pensamentos. Porém, o fato de eu concentrar os meus pensamentos nessa mensagem, isso não vai moldar o meu caráter, mas sim aquilo que estiver ocupando a minha mente, instante após instante, diariamente. Sabe, os efeitos do pensamento concentrado, eles podem gerar reputação, eles podem trazer reputação. Ou seja, eu posso ter uma reputação de bom pregador, e essa reputação vem dos meus pensamentos concentrados, do dom. Porém, os meus hábitos mentais é que vão moldar o meu caráter. Ou seja, meus hábitos mentais podem me levar a viver o que eu prego ou não viver. Posso ter a fama de bom pregador, mas o que vai dizer se eu vou viver aquilo que eu prego ou não são os meus hábitos mentais. Por isso de nós vermos muitas vezes grandes pregadores como Jimmy Swaggart. Aqui eu sei que tem um povo mais ou menos da minha idade. Dá um aleluia aí, irmãos. Glória a Deus. Amém? Sabem do que eu estou falando? Jimmy Swaggart. Às vezes eu vou pregar assim, tem os jovens, né? Jimmy Swaggart, eles ficam pensando: o que será que é isso? É língua estranha? O que esse cara está falando? Não, Jimmy Swaggart, aquele pregador que evangelizou, um homem parecido até com Billy Graham, né? Um homem que tinha uma eloquência. Eu me lembro que eu estava me convertendo, saindo das drogas, e eu estava sentado em frente à televisão, minha mãe do meu lado, e ela assistindo o Jimmy Swaggart. E uma hora o Jimmy Swaggart, tão cheio do Espírito Santo, ele disse assim: você que está sentado aí nesse sofá, você que era um drogado. E eu fiquei: o cara está falando comigo. E ele disse: levante agora, dobra o teu joelho e entregue de verdade a sua vida para Jesus. E eu levantei, dobrei meu joelho e eu entreguei naquele dia de verdade mesmo a minha vida para Jesus. Minha mãe, que orava por mim há anos, chorava compulsivamente. Ele é um homem de grande reputação, um grande pregador. Mas não foi o tempo de jejum dele, não foi o pensamento concentrado nas mensagens que ele pregava que mudou o caráter dele, que disse ou mostrou ao mundo quem realmente ele era, mas os seus hábitos mentais. Então, por isso nós muitas vezes vemos escândalos, vemos pessoas caindo, porque muitas vezes eles são sinceros, os pregadores são sinceros, e eles buscam a Deus, e eles fazem jejum. Você acha que Jimmy Swaggart não fez 40 dias de jejum? Claro que fez, mas não foi isso que moldou o caráter dele. O que molda o caráter são os hábitos mentais. Amém, irmãos? E eu quero falar um pouco sobre isso, sobre esses hábitos mentais. O que vai mudar o caráter, o que vai transformar a nossa vida, está lá em 1 Tessalonicenses, capítulo de número 5, versículos 16 a 22,
que diz assim: regozijai-vos sempre. O que ele está falando aqui? Sobre hábitos mentais. Regozijai-vos sempre. Orai sem cessar. Em tudo dai graças. Dá um glória a Deus aí, irmão. São hábitos mentais. Por quê? Pois essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não extinguais o espírito. Isso é hábito mental. Espírito Santo, participe de tudo na minha vida. O que devo dizer? O que devo fazer? Nesse dia, como devo me mover? Não extingais o espírito. Não desprezeis as profecias. Examinai tudo. Retende o bem. Abstenham-vos de toda aparência do mal. Toda espécie de mal. Então tudo isso, irmãos, fala de hábitos mentais. Amém? Quem está aqui comigo? Amém, irmãos? Essa palavra é poderosa. Essa palavra vem da parte de Deus para nós. Você e eu podemos pensar que somos cristãos, porém o que vai determinar se somos ou não somos são os nossos hábitos mentais. Ou seja, aquilo que realmente está ocupando a nossa mente, dia após dia. A grande verdade é que nós vivemos em dois ambientes. Nós precisamos entender isso. Nós vivemos em dois ambientes. Um é o mundo que nos cerca. O outro ambiente são os nossos pensamentos a respeito desse mundo que nos cerca. Amém, irmãos? Então, tudo aquilo que nos cerca, tudo aquilo que nos falam, tudo aquilo que acontece em nossa vida vai ser medido pelo outro ambiente, o qual nós vivemos, que é os nossos pensamentos a respeito daquilo que vivemos, a respeito daquilo que acontece ao nosso redor. Amém, irmãos? Vamos exemplificar esse princípio. Amém, irmãos? Aí eu peço para que, se possível, colocarem a imagem. Conseguimos lá? Exatamente essa. Eficiência, hein, pastor? Olha a Deus. Então, para exemplificar esse princípio, vamos usar a nossa imaginação. Amém? Use a sua imaginação. E vamos, então, pensar em três homens que entram lado a lado em uma floresta. Amém? Você está imaginando? Imagine, 3 homens entrando na floresta. No entanto, esses homens, eles pertencem a 3 mundos distintos. Eles são pessoas diferentes. E são diferentes porque eles têm hábitos mentais diferentes um do outro. Um deles é um poeta. Está imaginando o poeta entrando na floresta? É importante você imaginar. O outro é um naturalista. Imagine, o naturalista entrando na floresta. O que ele está vendo, o que ele está percebendo. E o terceiro homem é um madeireiro. Está imaginando um madeireiro entrando na floresta? A mente do poeta, ela volta tempos atrás e começa a imaginar aquelas árvores da floresta como pequenos brotos, com minúsculas folhas verdes. É a imaginação dele, é a mente dele trabalhando.
resultado dos hábitos mentais dele. E ele observa as orquídeas, a beleza poética da floresta. E então ele começa a criar, a formar em sua mente um poema. Aleluias. Porém, o mundo do naturalista é diferente. Ele ouve o canto doce e dificilmente audível dos pássaros. É como se você entrasse junto com ele e você não consegue ouvir aquele canto. Mas ele consegue. Por quê? Por causa dos seus hábitos mentais. Ele é um naturalista, ele é sensível, ele tem um ouvido apurado para ouvir o canto doce de um pássaro. Ele observa as marcas recentes de garras na casca de uma árvore. E ele sabe que um urso acabou de passar por ali. Ele vai formando pensamentos a partir daquilo que está vendo no ambiente externo. A beleza do reino vegetal, a beleza do reino animal, criado por Deus. Já o madeireiro, ele está em um outro mundo. Apesar de estar na mesma floresta, apesar de estar nesse mesmo ambiente, o mundo dele é outro, completamente outro, diferente do poeta, diferente do naturalista. O mundo dele é o mundo insensível dos negócios. Ele não está preocupado com a natureza, mas com a madeira. Ele avalia o diâmetro e a altura das árvores e, fazendo cálculos rápidos, determina o seu valor no mercado. Seu mundo é o mundo insensível dos negócios. Não vê nada além disso. Por quê? Por causa dos seus hábitos mentais. Veja então como fica evidente que o mundo externo se transforma em 3 mundos internos por meio da imaginação de 3 homens que têm hábitos mentais diferentes. Isso tudo já nos ensina muita coisa. Isso tudo já nos ensina algo que eu creio seja extremamente importante. Nós não vivemos as coisas, ou melhor, nós não vemos as coisas como elas são. Nós vemos as coisas como nós somos. Amém, irmão? É importante você entender isso. Não instigais o espírito. Amém? Veja que assim como esses 3 homens entraram na floresta com pensamentos diferentes sobre o mundo que os cercava, nós cristãos, que fazemos parte da igreja, podemos ter pensamentos diferentes, que na realidade é fruto de nossos hábitos mentais. Amém? E eu quero falar de 4 tipos de cristãos que podem fazer parte da igreja do Senhor, assim como aqueles 3 homens que entraram na floresta, mas eram diferentes. Também na igreja nós vamos encontrar essa mesma realidade. Essa mesma realidade. Primeiro temos o primeiro crente
nós vamos chamá-lo de o crente águia. Temos ali, né? Vai surgir a imagem da águia ali, né? O crente águia. Surgiu? Você está imaginando? Não, esse crente não. Isso. Esse é o crente águia. Aleluia. Dá um aleluia, irmão. Esse é o crente águia. Esse é o crente que nós somos. Esse é o crente que nós devemos ser. Aleluias. Esse é aquele que a palavra de Deus se refere como um crente que espera no Senhor, e ele é renovado por ele. É o crente que tem visão, irmãos. É um crente que tem visão. Ele vê o mundo exterior em uma perspectiva divina, porque ele espera no Senhor. O Senhor o leva para perto dele, e ele começa a ver como o Senhor vê cada situação da vida, cada dificuldade, cada tempestade. Ele vê o mundo exterior em uma perspectiva divina. Ele sobe com asas como águia. Ele vê nas tempestades a oportunidade de Deus levá-lo para mais perto dele e subir mais alto. Existem muitos crentes águias que estão no mesmo ambiente que o crente urubu. O crente urubu está escondido, urubu. Daqui a pouco ele aparece aí. Ei, Jesus. O crente urubu é aquele que sempre está à procura de carniça. Ou seja, é aquele que quer descobrir os podres da igreja. Sabe, aquele crente que quer saber dos podres. Ele gosta de podre. Ele gosta de conversa onde vê pessoas que caíram, escândalos. O crente urubu é uma ave que voa. E isso nos dá a ideia de que ele espiritualiza as suas maledicências. O crente urubu é aquele que chega para os irmãos da oração e diz: irmãos, vamos orar pelo irmão fulano de tal, porque eu ouvi dizer que ele caiu em adultério. Esse é o crente urubu. Ele vai difamando, ele vai... Por que ele age assim? Por causa dos seus hábitos mentais. Também, no mesmo ambiente do crente águia e o crente urubu, também temos o crente pavão. Esse é o crente pavão. Bonito, né? Fala a verdade. Bicho bonito. Mas ele é um bicho que fica na terra. Ele é carnal. Ele é aquele crente que as pessoas têm que olhar para ele. Ele chama a atenção para si. E ele é bonito. E porque ele é bonito, ele pode ter uma palavra bonita. Porque ele é bonito, ele pode ter uma oratória bonita. Ele é bonito. Mas ele quer glória para si. Ele quer que as pessoas olhem para ele. Olhem como ele é bom. Olha como ele prega bem. Olha como ele é bonito. Ele é o crente carnal. O crente que gosta de chamar a atenção para si mesmo. É aquele que diz glória a Deus, aleluia, glória a mim também, glória a Deus. Ele quer que todos olhem para ele e para as suas boas obras. Ele faz obras boas, pastor? Faz, e bonita.
faz obra também. Mas ele é carnal. Boa carne não existe. Amém, irmãos? O outro crente é o crente arara. O crente arara, esse é aquele que só fala. Agora ele fala por quê? Isso é muito de pastor, irmão. Deixa eu pegar um pouco aqui da nossa classe. Isso é muito de pastor, de líder de célula, daquele que ministra. É o crente arara. Ele fala, ele sabe, e ele fala porque ele aprendeu a falar. Arara fala porque, o papagaio fala, essa ave fala porque ela aprendeu a falar. E tem muito pastor que fala porque aprendeu, porque foi para um seminário, fez homilética, aprendeu a falar e fala bem. Mas tem uma dificuldade muito grande de viver o que ele fala. Então, deixa eu falar algo para você. Ore pelo seu pastor. Ore pelos pastores. Amém? Ore por eles. Diga: Deus, que o meu pastor não seja o pastor arara, que prega porque aprendeu a pregar, mas que o meu pastor seja um homem que tem autoridade, assim como Jesus, que eles ouviam Jesus e diziam: quem é esse homem? Quem é esse homem que não fala como as araras? Quem é esse homem que fala como quem tem autoridade? Aleluia, irmãos. Olhe pelo seu pastor. E quando estiver orando pelo seu pastor, lembra de mim e ore por mim. Eu preciso, porque muitas vezes a gente prega coisas muito fortes e o Espírito Santo nos chama na responsa. Tem que viver. Olhe por mim, preciso da oração da igreja. Em tudo isso, queridos, podemos ver algo bom. Podemos aprender que não são as circunstâncias ou o ambiente que vai formar o meu caráter. Não é as circunstâncias nem o ambiente, mas sim como eu vou reagir ao ambiente que me cerca. Amém, irmãos? Então não é o ambiente que forma o meu caráter, não é o ambiente que determina de que maneira eu vou viver, de que forma eu vou proceder. Amém, irmãos? Não é. Uma criança que teve um pai alcoólatra, uma criança que viveu num ambiente terrível, que é a casa onde existe um alcoólatra ali, batendo na mãe, batendo nele, nessa criança. A criança que teve um pai alcoólatra pode se tornar alcoólatra, ou não. Você já deve ter visto isso, né? Aquela criança que vê o pai bater e que diz: minha vida eu vou ser que nem meu pai, eu vou fazer o que ele faz. Mas tem criança que reage diferente. Tem criança que olha isso e diz: eu nunca na minha vida vou pôr essa porcaria na boca. Então não é o ambiente que vai ditar quem eu sou ou como eu vou proceder, mas é a maneira como eu reajo ao ambiente externo. E por isso eu preciso de hábitos mentais sadios, saudáveis. Amém, irmãos? Para concluir essa mensagem, precisamos saber o que fazer como cristãos. Amém, irmãos?
E a resposta está em Filipenses 2:5, que diz: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Esse versículo quer dizer que haja esta mente, ou que esta mente esteja em vós, a qual estava também em Cristo. Cristo é o nosso modelo. Amém, irmãos? Cristo é o nosso modelo. Cristo é o homem que pode ser o modelo de pessoa que tem hábitos mentais saudáveis. Cristo tinha uma mente santificada. Cristo não vivia, não reagia de forma errada ao ambiente externo, ao ambiente exterior. Cristo, quando ele era provocado, ele não reagia trazendo palavra de maldição. Quando ele estava na cruz do Calvário e o povo blasfemava, ele estava à porta da morte, irmãos. À porta da morte. Agora deixa eu falar uma coisa. Existe um sentimento, irmãos, um sentimento que é tão intenso, tão terrível, que ele nem nome ele tem. Não tem nome para expressar esse sentimento. É quando um pai ou uma mãe perde um filho. Quando o pai perde um filho, não existe um nome para essa dor. Quando o marido perde a esposa, existe um nome para essa dor. Chama-se, ficou viúvo, viuvez, ficou viúva. Quando o filho perde o pai, e esse é o processo correto. Quando o filho perde o pai, ele ficou órfão. Tem um nome para essa dor. Mas quando um pai, uma mãe perde um filho, a dor é tão intensa, é tão forte, que não tem nome para definir. O filho estava na cruz, estava à porta da morte. E essa dor foi tão intensa no coração do pai. Isso não está na Bíblia, eu estou usando a minha imaginação santificada. O coração do pai foi tão doído, aquelas blasfêmias, aquelas coisas que eles estavam falando, como Jesus estava para morrer pelo pecado deles, mas eles estavam falando de Jesus, dizendo coisas terríveis, cuspindo nele. Ah, irmãos, a dor foi tão intensa até para o pai. O pai levantou. O pai levantou do seu trono e disse: eu vou acabar com esse negócio. Vou tirar meu filho de lá. E quando o pai se levanta, Jesus, que não vivia pautado pelo mundo exterior, não se deixava dominar por aquilo que acontecia no mundo exterior, ele disse: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Aleluia! Dá um glória a Deus, fala uma língua estranha aí, irmão. Dá uma sapateada aí, irmão. Que Deus maravilhoso, que Deus poderoso, que palavra para o nosso coração. Aleluias. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. As nossas habilidades mentais, elas devem ser modificadas e condicionadas pelo Espírito Santo que em nós habita. Amém? Saia daqui esta manhã fazendo isso. Não pense mais tudo direto. Não, passa. Coloca isso para o Espírito Santo. Olha o que está acontecendo, Espírito Santo.
Olha o que está acontecendo no mundo externo. E me faz ter uma leitura correta no mundo interno, para que eu possa reagir de forma como Cristo agia, como Cristo reagia. O cristão cheio do Espírito, ele possui a mente de Cristo, de modo que as suas reações ao mundo exterior são as mesmas que as de Cristo. Diga aleluia. Ele pensa nas pessoas e nas coisas da mesma forma que Cristo pensaria. Veja o que Paulo escreveu em Colossenses capítulo 3, versículo 1 a 4. Portanto, se fostes ressuscitados com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra, pois morreste, e a vossa vida está oculta em Cristo. A vossa vida está oculta com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. Aleluia. Essa passagem fala da nossa união com Cristo glorificado. Isso fala de nossa morte para o mundo. Amém. Está morto. Morrer para o mundo é uma coisa extremamente poderosa. Morrer para o mundo significa que as coisas externas, elas não me atingem. Aleluia, irmãos. O camarada morreu, está lá no caixão. Judiação. Geralmente quando o camarada morre, né? Eis aqui esse rapaz, era uma pessoa exemplar, um marido bom, né? Isso me lembra a história lá do presbítero que havia morrido, falecido, e o pastor aguarda na igreja, né, tal, e o pastor foi falado, falecido, homem exemplar, homem digno, assumiu seus compromissos, amoroso com a esposa, com os filhos. E a esposa, a viúva lá atrás, com a criança, chega para a menina e fala assim: filha, vai lá ver se é o pai mesmo. Agora o morto, se você chegar para o morto e você dizer assim para o morto: ei, mas você é um cafajeste, você é um sem vergonha, você não vale nada. O que ele faz, irmão? Nada. Ele fica isento às agressões, às ações malignas do mundo externo. E ele sabe então fazer uma leitura e reagir de forma como Cristo reagiria. Porque a grande verdade, queridos, é que Cristo, ele antes de morrer na cruz, ele fez morrer a sua natureza terrena no Getsêmani. Como assim, pastor? No Getsêmani, a sua alma, que não foi criada, o seu corpo, que não foi feito, não foi criado para morrer, ia morrer. E ele diz: Deus, não seja como eu quero, se possível afasta de mim esse cálice. O que ele está dizendo? Quem está falando ali? A alma de Jesus está falando. Se possível, afasta de mim esse cálice, mas não seja como eu quero, mas seja como tu queres. E ali ele chorou e verteu sangue. Ali, quando caíam gotas de sangue das lágrimas de Jesus e do suor de Jesus, o que estava acontecendo ali, irmãos? Jesus estava fazendo morrer a sua natureza terrena. Depois ele levanta dali e ele vai para a cruz. E aí as mulheres choram
pelo morto, mas ele já está morto. Ele disse: não chore por mim, chore pelos teus filhos. Amém, irmãos? Jesus, ele já estava morto. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Aleluia. E isso, queridos, não é viver como ET, não. Eu sou crente, cara do outro mundo, não. Você faz a leitura do mundo externo e você se manifesta com autoridade, a mesma que Jesus tinha. Você muda situações, você entra em casa e transforma situações, você entra em lugares onde Satanás age, onde pai briga com o filho está nas drogas, o filho está na prostituição, mas você entra naquele lugar e você traz vida, porque você começa a viver como Jesus. Então isso tudo quer dizer que não vamos viver como ETs. Mas essa passagem diz que devemos pensar na infinidade de pessoas e coisas que estão à nossa volta, tendo como tela de fundo nossos pensamentos sobre Deus. Amém, irmãos? Os nossos pensamentos sobre Deus. O cristão maduro, ele nunca pensa em nada diretamente. Os seus pensamentos vão primeiro para Deus, e de Deus eles descem para a criação. Isso nada mais é do que está escrito em 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 5. Derrubamos raciocínio e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Aleluias. Amém, irmãos? Isso é possível, você pode fazer isso. Os segredos são os hábitos mentais. Os hábitos mentais. E eu quero encerrar aqui. Eu quero falar sobre um mau hábito antes de concluir esse assunto tão importante dos hábitos mentais. Eu era criança. Eu devia ter uns 4 anos, 5 anos. Você sabe que toda criança, ela admira o seu pai. Meu pai era oficial do exército. Eu achava o máximo quando ele estava de farda. Tinha as medalhas, tinha aqueles negócios, as estrelas. Eu achava o máximo. E um dia, meu pai recebeu um colega. Me lembro até hoje, eu estava brincando de carrinho no tapete da sala, e ele recebe aquele amigo dele, um oficial, tinha mais estrela que ele. E ele entrou, sentou, e eu ficava observando aquele homem. E de repente aquele homem, ele pega uma cigarreira, um pouco maior que esse celular, dourada. Pensa um negócio bonito, irmão. E pensa uma criança olhando para aquilo. Poxa, que legal. E ele abre aquela cigarreira. E ele tira um cigarro. E ele põe o cigarro na boca. E eu estou observando como criança. Tudo aquilo. Então ele põe a mão no bolso. Ele tira um isqueiro. Pensa um isqueiro bonito, irmão. Tudo era bonito. É muito bonito aquele negócio. Nunca esqueci da minha vida. E ele acende. No isqueiro prateado. Ele acende o cigarro. Aquela brasa. Fogo hipnotiza ou não hipnotiza? Onde você for, se tiver fogo assim, você fica olhando. O fogo ele atrai. E ele acendeu aquele cigarro, aquela brasa. E aí ele soltou a fumaça. Pensa uma criança vendo essas coisas. Disse, que coisa legal. Quando eu crescer, eu vou fazer esse negócio. E não deu outro.
deu outra. Quando adolescente, primeira oportunidade que eu tive, apesar do meu pai falar que não devia, acendi. Pensa um troço ruim, rapaz. Nossa, mas me afoguei, tossi. Eita, coisa ruim. Mas é bonito demais. E eu fui. Uma semana, 2 semanas, tossindo. Aí parei de tossir, aí aprendi a tragar. Aprendi a fazer bolinha de fumaça. E aquilo se tornou um mau hábito. A droga mais difícil de eu abandonar foi essa. A mais difícil. Mais difícil até que a cocaína e a maconha. Quando eu deixei de fumar, eu ficava perto das pessoas só para sentir o cheirinho do cigarro. Hoje eu não suporto o cheiro. Hoje eu não aguento o cheiro. É insuportável o cheiro para mim. Mas, queridos, aquilo se tornou um mau hábito. Então eu preciso entender isso. Você tem que sair daqui, não adianta nada eu falar, ministrar, pô, que palavra legal, que coisa boa, tal. Isso é verdade. Né? A gente faz isso, né? É verdade o que esse pastor está fazendo. Mas o que você vai fazer, irmão? O que você vai fazer? Crie bons hábitos. Orai sem cessar. Não extingueis o Espírito. Leve todos os teus pensamentos para Cristo. Isso é fácil? Não, não é fácil. É que nem para criar esse hábito não é muito fácil. É que nem o fumar, não foi fácil. Eu tive que persistir. 40 dias, dizem aí os estudiosos, você cria um hábito. Não é fácil, mas faça. Amém? Faça, crie hábitos mentais de levar tudo a Deus. Amado, quando nós vivemos esse versículo, derrubando raciocínios e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo, quando nós vivemos esse versículo, nós nos tornamos cristãos águia, que nunca pensam em nada diretamente, mas os seus pensamentos primeiro passam pelo filtro do Espírito Santo. Deus, Ele deve ter todos os nossos pensamentos, se queremos experimentar a santificação da nossa mente. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Vamos ficar de pé, irmãos? Enquanto você se coloca de pé, eu tenho aqui alguns exemplares desse livro, A Ilusão do Controle e um Pecado Oculto. Esse livro é bom, irmão, mas ele é bom não é porque eu escrevi, não, é porque o Espírito Santo é quem escreveu. Eu tenho consciência que não veio do homem. Tem muita revelação aqui importante para você. Eu creio que esse livro é o livro pós-pandemia, né? Na contracapa eu coloco aqui: ao ler esse livro, você poderá entrar no lugar mais seguro da terra, à sombra do soberano que tem em suas mãos o controle do universo. Você pode entrar nesse lugar em Deus, lendo esse material. E eu trouxe ali alguns exemplares, você pode falar comigo e você pode adquirir. Amém, irmãos? Vamos orar. Obrigado, Jesus, por esse tempo.
tão precioso aqui na tua casa. Ó Deus, obrigado por essa igreja tão amada. Ó Deus, pela vida do pastor, da sua esposa. Eles são preciosos para o Senhor, para o teu reino, preciosos para essas ovelhas. Um novo tempo começa nesse lugar. Deus tem trazido aqui homens e mulheres vindos da parte dele. O ministério de louvor desse lugar será conhecido nesta cidade. É tempo de vocês buscarem ministério de louvor. É tempo de vocês crerem que os instrumentos e que o dom que Deus deu a vocês, Ele realiza coisas sobrenaturais no mundo físico. Assim como Saul era liberto da opressão quando Davi tocava os acordes da harpa. Essa unção que Deus quer dar sobre esse ministério. A irmã que toca teclado, ela precisa crer, ela precisa acreditar que ela vai manifestar o som do céu. E as notas do teclado serão como remédio para a alma das pessoas que ouvem. Creia, irmã. Ore por isso. E diga: Deus, cura a alma do ferido. Senhor, cura aqueles que estão, ó Deus, aqui. Cura. Oh Pai, te louvamos. Deus, queremos viver os princípios da tua palavra. Nos ajuda, Espírito Santo, a criarmos, Senhor Deus, hábitos mentais, os mesmos que Jesus tinha. Ó Deus, queremos ter a mente de Cristo. Somos o corpo de Cristo, então precisamos ter a mente de Cristo. Ó Deus, levanta a comunidade El Shaddai como uma igreja, ó Deus querido, que vive os princípios da tua palavra. Que ela seja vista. Oh, vocês serão uma comunidade que terá uma marca. É a marca da maturidade. Deus vai dar maturidade para vocês. Deus vai dar maturidade para vocês. Os novos virão aprender nesse lugar. Os novos virão aqui para ouvirem vocês. Tanto o ministério de louvor como diáconos, enfim, toda a liderança dessa igreja. Receba nessa noite maturidade. Oh, a leitura da Bíblia será diferente. Oh, aquilo que está entre a letra e o papel saltará aos seus olhos. E você dirá: o que é isso? Ei, isso é revelação de Deus. Porque Deus tem pressa. Oh Deus, a nossa mente é tua, Senhor. Queremos pensar nas coisas do alto. Oh, queremos declarar, Pai, e queremos orar como Jesus nos ensinou: venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade na minha vida. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade na minha casa. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade na vida dos meus filhos. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade na vida da igreja. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade na liderança dessa igreja. Somos teus, Senhor. Queremos pensar nas coisas do alto. Não só hoje, Deus, na segunda-feira.
em cada situação que vivemos, no ambiente externo. Deus, realiza, faz aquilo que a palavra não pode fazer, faz aquilo que só o Senhor da palavra pode fazer na vida de cada um de nós, em nome de Jesus.